passarinho me ensinou uma canção feliz. E quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu vivo a vida cantando Rai Lili, Rai Lili, Rai Ló. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz Rai Lili, Rai Lili, Rai Ló. Por isso é que sempre contente estou. Rai Lili, Rai Lili, Rai Ló. Vivo a vida cantando Rai Lili, Rai Lili, Rai Ló. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantar. Olá, boa noite, queridos e queridas irmãs em Cristo. Nós estamos aqui para começar a nossa live com o nosso querido Geraldo Lemos, Virgínia, que é a dirigente do Centro Espírita Fraternidade Maria Modesto Cravo, em Juazeiro, Bahia. E aí, só para contar um pouquinho, né, meu nome é Rubem Camargo, eu também sou servidora do Modesto Cravo, pertenço à Aliança Nordeste 1, apesar de estar um pouquinho distante fisicamente, mas a tecnologia nos permite isso, para que nós estejamos cada vez mais juntos. A Aliança Nordeste 1, ela compõe hoje, né, tem casas, coirivãs em 5 estados do Brasil, que é Bahia, Alagoas, ou 4 estados, Alagoas, Bahia, Ceará e Pernambuco. E as casas que compõem essas fraternidades são Juazeiro, Petrolina, Maceió, Salgueiro, Fortaleza, Feira de Santana, Lauro de Freitas,
Salvador, Caculé, Sobradinho, Casa Nova, Curaçá e Remanso. A Regional Nordeste 1 ela tem como coordenador o Pedro Francisco dos Santos Neto, e também o presidente da AME, Vale do São Francisco. E Virgínia, que é dirigente, juntamente com a Dona Lídia, da Fraternidade Espírita Maria Modeste Grande. E antes de a gente continuar, eu quero deixar um agradecimento especial para o Nuno Emanuel, que é do portal Despertar. Ele que fez esse nosso primeiro contato com o Geraldo, ele que nos deu essa oportunidade. Nós conhecemos o Nuno aqui, meu marido, em Botucatu, no Centro Espírita Caminho da Luz, e que ele possui também um grupo de estudos. Então, agradecimento especial. E também a Beatriz, que estreitou ainda mais esse caminho, que passava aí os recadinhos mesmo, ficava conversando. Ela era o intermeio entre nós e o Geraldo Lemos. Geraldo é dirigente da Casa Chico Xavier de Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amado Belo Horizonte, médico psicógrafo, escritor, palestrante de Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. Então, nós vimos aqui agradecer especialmente e por esse seu convite, Geraldo, pelo convite, por você ter aceito o nosso convite, na realidade, né? A emoção agora é grande, por isso que a gente gagueja um pouquinho, fica assim, com a voz um pouco embargada, mas é muita emoção. O objetivo da live é justamente pela chegada do Natal, através, Geraldo nos trazer essas impressões que o Chico Xavier tinha sobre esse período natalino, e acredito que tenha muita riqueza para nós, porque o Chico é a representação do apóstolo do Cristo encarnado. Imagina, nós tivemos a bênção de ter encarnado entre nós brasileiros. Então, ele que era realmente o amor santo. Eu acho que não tem coisa mais linda da gente relembrar no Natal, nesse período em que se comemora o Natal, o que seria realmente essa amor santo. Agora, a Virgínia vai fazer a prece de abertura e, na sequência, verão. Obrigada. Vamos, nesse momento, fecharmos os nossos olhos físicos e abrirmos os nossos olhos espirituais, rogando a presença do nosso amado Mestre Jesus, para que nos envolva com seus melhores sentimentos, e muita paz e muita luz, rogando a presença das fraternidades, da patrona da nossa casa, Maria Modesto Cravo, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, para que nos auxilie no aprendizado dessa noite e que ilumine a todos nós e a todos aqueles que estão em casa, sejam envolvidos em muita energia de amor. E assim, vamos fazendo a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, envolvidos nessa energia de amor, vamos fazendo a prece que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Que assim seja. E assim, felizes e agradecidos, vamos passando a palavra para o nosso querido irmão em Cristo, Geraldo Lemos. Uma alegria imensa e satisfação. Que honra! Obrigado, queridas, querida Virgínia, querida Rúbia, pelo convite. Tão amigo, tão fraterno. Obrigado pela acolhida. O nosso abraço aí, com muito carinho a todos vocês que integram esta rede de fraternidade e de amor em Cristo.
O tema que vocês nos deram para falar é um tema bastante difícil, né? Porque é quase impossível a gente resumir em pouco mais de 45 minutos o que é o Natal de Chico Xavier. Então, eu vou começar falando sobre como que era conviver com Chico Xavier às vésperas do Natal. E depois eu gostaria de mostrar para vocês algumas fotografias dele nessa época. E também trazer algumas reflexões. Bom, o Chico sempre teve uma atitude de dar muita importância às datas, especialmente aquelas datas comemorativas que nos ligam à família e à religião. Então, por exemplo, ele tinha muito carinho com o Dia das Mães, ele tinha muita dedicação também com o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, e não podia deixar de ser o Natal. E o Natal de Chico Xavier era preparado com muita antecedência. Então, por volta do mês de setembro, ele já se colocava à disposição da espiritualidade maior para a recepção mediúnica da mensagem que seria veiculada aquele ano como sendo a mensagem de Natal. Todos os anos, o Chico em Uberaba, uma vez que eu convivi com ele a partir de Uberaba, né, que eu o conheci há 40 anos atrás, em 1981, e ele já residia em Uberaba, e nesta época ele já estava à frente do Grupo Espírita da Prece. Então, entre os meses de setembro e de outubro de todos os anos, numa reunião pública, depois de um certo preparo, depois de pedir a Jesus a inspiração para a recepção mediúnica da psicografia, da mensagem que seria, naquele ano, dedicada ao Natal, ele então recebia essa mensagem nas reuniões públicas do Grupo Espírita da Prece. E para ele isso era uma alegria tão grande, minha gente, tão que ele ficava assim, logo depois de ler a mensagem, ele ficava exultante. O Chico era só alegria com a mensagem. E geralmente era muito comum a mensagem vir de poetas que nós todos amamos, como, por exemplo, Maria Dolores. Maria Dolores escrevia muito sobre o Natal. Outro espírito extraordinário era o de Irtes Terezinha, que foi conhecida de Chico Xavier. Ambas, tanto Maria Dolores quanto Irtes Terezinha, foram amigas de Chico Xavier aqui na carne, aqui na vida física. E depois de desencarnadas no mundo espiritual, Maria Dolores, inclusive, aí da Bahia, não é? Próxima de vocês, e Irtes Terezinha do interior de Minas Gerais. E ele, então, também costumava receber mensagens de Emmanuel, às vezes de André Luiz, de Dr. Bezerra de Menezes, ou outros poetas, em homenagem à data natalícia de Jesus. E aí era toda uma preparação. O Chico parecia uma criança, assim, de tanta felicidade, de tanta alegria com aquela mensagem. Parecia que aquilo não era comum para ele, embora a gente saiba que era fato corriqueiro, né? A recepção de mensagens de psicografia para o Chico era fato corriqueiro. Mas esta do Natal, e antes do Natal, especialmente a mensagem do Dia das Mães, eram duas datas que para o Chico Xavier eram assim as principais do ano, o Dia das Mães e o Dia de Natal. Então ele se preparava, pegava aquele original, entregava para o meu cunhado, o irmão da Eliana, que era minha esposa, o Vivaldo da Cunha Borges, morava com o Chico e diagramava todas as mensagens do Chico
preparando-as depois para a inserção em livros que seriam posteriormente publicados. Então, nesse interim, o Vivaldo fazia naturalmente, naquela época não tinha computador, né? Era datilografia da mensagem, transcrição da mensagem de Natal, e aí ele enviava para grupos espíritas amigos. Por exemplo, havia e há até hoje, na cidade de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, na capital do Mato Grosso do Sul, naquela época era estado do Mato Grosso ainda, o casal que é o Carlos Sanches e a Beth, que lá dirigem o Recanto de Chico Xavier, o Recanto da Paz, e que eles, pelo fato de terem gráfica, eles imprimiam essas mensagens avulsas de Natal. E imprimiam com muito gosto, com muita arte. As editoras também de Chico Xavier, a essa época, como, por exemplo, o GEM, Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, nós aqui da União Espírita Mineira em Belo Horizonte, o Centro Espírita União de São Paulo, o ID de Araras, Instituto de Difusão Espírita André Luiz de São Paulo, Ideal. Essas editoras mais próximas de Chico também faziam as suas artes, divulgando a mensagem do Natal. E o Chico gostava muito disso porque, na véspera, vamos dizer, um mês antes do Natal, ele começa que essas mensagens avulsas, impressas, já estavam prontas para serem distribuídas gratuitamente, né? Como sempre. Ele, então, as amigas dele de Uberaba, colocavam em caixinhas de papelão, fazia aqueles montinhos de mensagens, em caixinhas de papelão, cuidadosamente preparados. Elas envelopavam, colocavam o remetente, mas o Chico, no domingo, assim mais ou menos um mês antes do Natal, 40 dias antes do Natal, ele tirava um domingo para subscritar aquelas mensagens que ele enviaria pelo correio. E também fazia questão de distribuí-las para os centros espíritas de Uberaba, de Pedro Leopoldo, para que durante aqueles 40, 50 dias antes do Natal, elas fossem distribuídas gratuitamente aos participantes das reuniões espíritas, não é? Então era uma festa esse momento para o Chico, né? Ele chegava às lágrimas quando via a mensagem impressa, às vezes com uma arte muito bonita de Nosso Senhor, de Maria Santíssima. Ele ficava todo emocionado e era de se ver como isso afetava a sua sensibilidade, não é? Então, isso era uma das, vamos dizer assim, das rotinas do Chico Xavier pré-Natal, antes da chegada do Natal. Mas, chegando o Natal, ele tinha uma rotina que era viajar até a capital do estado de Goiás, Goiânia, e visitar os nossos irmãos ancenianos, que alguns chamam de leprosos, né? Hoje em dia a gente chama de ancenianos, na colônia que existiu durante muitos anos, sob a coordenação de Dona Elba e do seu marido, Dr. Múcio, na cidade de Goiânia. Eles eram amigos dedicados do Chico há muitas décadas e durante toda a vida se dedicaram. O Dr. Múcio publicava um periódico espírita na cidade de Goiânia, de grande circulação, inclusive, não é? Era um pesquisador da doutrina espírita, gostava também de colecionar casos do Chico Xavier, que ele compartilhava com seu outro amigo também de Goiânia, que residia em Goiânia, embora fosse de Minas Gerais, que é o Dr. Weimar Muniz de Oliveira, que presidiu durante muitos anos a Federação Espírita do Estado de Goiás,
e ao lado da sua esposa, Dona Creuza. Ele já nos deixou no início deste ano, infelizmente, para a pátria espiritual, Dr. Weimar, que publicou várias biografias de Chico Xavier, não é? E uma delas, inclusive, muito importante, que é A Volta de Allan Kardec. Bom, então, na visita que o Chico fazia com Dona Elba, a esposa do Dr. Múcio, a colônia dos ancenianos, ele distribuía amor e caridade, solidariedade, carinho, não é? E vocês hão de imaginar que momentos eram aqueles de alegria profunda, não somente dos espíritas da cidade de Goiânia, que acompanhavam o Chico nessa caravana, como também alguns que vinham de Uberaba, de Belo Horizonte, de Pedro Leopoldo, sua cidade natal, e que muitos também de São Paulo, né, que faziam todos os anos, essa era a rotina. Então, a véspera do Natal, podia saber que o Chico estava lá em Goiânia, abraçando os nossos irmãos ancenianos na colônia lá, dirigida por Dona Elba. Eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente tenha aí algumas imagens, né? Espera aí, só um minutinho. Dessa época que para nós foi gloriosa, não é? Que é Chico Xavier. Vocês estão vendo aí a imagem? Estão vendo? Estamos. Não? Então, a Dona Elba é essa que está à esquerda do Chico. À direita dele está uma grande amiga paulistana, que é a Maria Eunice Meirelles, e aqui o Chico está chegando na colônia de ancenianos com eles, não é? E veja a cara de alegria do Chico, não é? A passar o Natal com os nossos irmãos em sofrimento. E ele fazia questão de abraçar todos os doentes da hanseníase, sem qualquer tipo de pudor ou qualquer tipo de medo de contrair a doença. Ele os beijava na face, beijava a mão deles, era por eles beijado, não é? E sempre, vocês estão vendo ele colocando a mão no bolso? Sim. Eu não tinha notado, viu, Geraldo? Mas agora enquadrou com a sua fala. Ah, tá. Então, antes a imagem anterior é essa do Chico chegando na colônia de ancenianos de Goiânia. Então, essa aqui, ele já abraçando os doentes, e ele sempre colocando a mão no bolso para tirar alguma bala, algum presente que ele levava, não é? O Chico sempre perguntava a fé da pessoa, respeitava a fé do doente. Se ele era católico, o Chico dava um santinho da Igreja Católica, não é? Ou uma medalhinha, perguntava se a pessoa tinha fé em algum santo, e a pessoa respondia, ele dava de presente aquela medalhinha de acordo com a fé da pessoa, sempre respeitando muito. Aqui vemos ele rodeado dos doentes. Olha o carinho dos doentes de leprosos, de hanseníase, abraçando o Chico Xavier. Alegria. Ainda não apareceu no Facebook, não. Não? Não, deu um atrasozinho aí. Segura só um pouquinho, Geraldo. Eu aviso você. Tá, agora foi. Apareceu. Foi. Então vejam o rosto de alegria das pessoas doentes, dos pacientes, né, de hanseníase, abraçando o Chico Xavier. Veja a carinha deles de felicidade, né, junto ali com o Chico. E qualquer um de nós teria a mesma atitude, né?
uma visita dos céus que chegava para eles. E isso se repetia todo Natal, toda véspera de Natal de Chico Xavier, isso acontecia. Outra atividade que ele tinha também em Uberaba, nas vésperas do Natal, era visitar a Dona Conceição no Hospital do Pênfigo. Aí nós estamos vendo o Chico ao lado da Márcia Bacelli, que está sentada segurando uma rosa branca, não é? Vocês estão acompanhando a imagem? Agora ela apareceu. Apareceu? Apareceu. Então, Mas é melhor você voltar e repetir de novo, que antes não tinha aparecido a imagem dela. essa aqui não? Essa apareceu. Aí quando aparece a da Dona Conceição, pronto, essa daí, Isso. me perdeu. Aí apareceu ou não? No Facebook ainda está dando um atrasinho, mas segurei que ela vai aparecer, Geraldo. Agora apareceu, pode ir. Então, aí nós estamos vendo o Chico Xavier, também nas vésperas do Natal, fazendo uma... Ele ajudava muito a Dona Conceição. Dona Conceição é esta senhora que está no centro da imagem, né? Ela era diretora, fundadora do Hospital do Pênfigo, que era conhecido por nós como Hospital do Fogo Selvagem. A doença do fogo selvagem era uma doença muito, que é uma doença até hoje, né, muito triste, porque a pessoa fica com a pele como se fosse a pele de queimado, não é? E sofre muito, muitas dores, é muito trabalhosa para ser cuidada, porque o paciente precisa tomar banhos de uma forma muito especial, não é? Para não abrirem feridas, sofre muito. E a Dona Conceição, que pobrezinha que era, fez esse hospital em Uberaba e abrigava os doentes que as famílias despejavam lá praticamente, né? As famílias não davam conta de criar, deixavam para ela criar, que ficou então conhecido como o Hospital do Fogo Selvagem em Uberaba. E o Chico fazia questão de arrecadar recursos. Ele ia lá, não é, várias vezes por ano, especialmente nas vésperas do Natal, chamando as pessoas para visitarem a obra de Dona Aparecida e eu tinha falado Conceição, mas é Dona Aparecida, e contribuírem, verem lá o sofrimento das crianças. A maioria dos internados eram crianças e adolescentes. E nós estamos vendo aí a esposa do Carlos Bacelli, a Márcia, ao lado dele, distribuindo rosas brancas aos participantes desta festa. Aí vemos o Chico, na próxima imagem, com a Dona Conceição, Dona Aparecida, desculpe, e as crianças que eram internas. Todas essas crianças que vocês estão vendo aí passavam pela provação, pela expiação da doença do fogo selvagem, ou chamado pênfigo. E muito triste essa doença, não é? Vocês estão vendo essa imagem? Geraldo, ainda não, viu? Eles corrigiram, agora sim. Na minha aparece. Agora está ok. Então. Como entrou com o slide, eles tiveram que ajustar. Isso, agora está ok. Tá, então eu vou prosseguir. Então aí estamos vendo o Chico com os doentes também do Hospital do Fogo Selvagem, que era também socorrido por ele, porque ele pedia, através das atividades, da presença física dele, e como ele sempre carreava muita gente com ele, de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Goiânia, de Brasília, do interior de São Paulo, do Brasil inteiro e às vezes até do exterior, ele levava as pessoas para elas se comoverem com a situação dessas crianças, e assim a direção do hospital acabava sendo beneficiada, não é? Na seguinte foto, eu vou esperar um pouco para entrar aí no Facebook. Não, agora está em tempo real. Pode seguir, Geraldo. Tá.
nós vamos ver aí uma atividade que era exercida por Chico Xavier todos os sábados à tarde, por volta das 14h15. Nesta época aí já era a Vila do Pássaro Preto, em Uberaba. Hoje, esta região já está bastante urbanizada, não é? Mas na época era uma periferia muito pobre de Uberaba. Hoje já não mais nesta situação. Estamos vendo aí o Chico Ladeado, ele fazia o culto do Evangelho antes da distribuição dos natais. Isso acontecia todos os sábados, como eu disse, mas tinha a distribuição especial do Natal, que era sempre no sábado próximo ao de 24 de dezembro. Aí está ao lado esquerdo do Chico, Dona Yolanda César, que foi a mãe do Augusto César Neto, que escreveu por Chico Xavier, fundadora de um centro espírita na cidade de São Paulo. E do lado direito dele, os companheiros, o casal, senhor Wicker Batista e Dona Zilda. O seu Wicker era o presidente do Grupo Espírita da Prece, onde Chico Xavier psicografava. Dona Zilda, a esposa dele, era quem virava as páginas da psicografia de Chico Xavier. E nesses cultos do Evangelho, especialmente na época que antecede o Natal, ele fazia questão de ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e pedia a nós outros, todo mundo que estava aqui era um quadrado, não é? Que estávamos ali sentados em bancos de pedra ou bancos de madeira rústica, de frente a parte que ele iria distribuir benefícios materiais para os pobres. Nós fazíamos ali um culto do Evangelho que não passava de 20, 25 minutos no máximo. O Chico pedia para a gente ser bastante sucinto na alocução, na palavra. Ele sempre escolhia um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo e nos pedia a todos que estavam presentes, cada um de nós, falar no máximo 3 a 5 minutos sobre aquele tema. Depois que todos falavam, ele então dava a palavra final de Emmanuel. E o nosso querido amigo e companheiro aí dessa época, Carlos Bacelli, registrou esses momentos gloriosos dos cultos do Evangelho na periferia de Uberaba, no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, que eu recomendo para todos vocês conhecerem, porque lá o Bacelli registrou as falas do Chico, inspirado por Emmanuel, né, nesses eventos, não é? E sempre do outro lado, vocês estão vendo aí, era aberto, né? Era aberto, e então Chico recebia o povo mais pobre, mais sobrecarregado, mais aflito, distribuía com eles o dinheirinho que eles precisassem. Eles recebiam mais à frente a cesta básica que a comunidade de Uberaba e do Grupo Espírita da Prece havia organizado para a distribuição de Natal. E também isso acontecia todo sábado, não é só no Natal. Mas no Natal era um evento maior, porque o Chico fazia questão de dar também, alegrar as crianças, dando-lhes os brinquedos, não é? Em honra do Natal. As mães também recebiam reforço na questão de leite, para cuidar dos filhos, né, mantimentos, e todos ali saíam com muita alegria. Havia também uma família amiga do Chico, de Niterói, que é a família Meireles, senhora Helenir e o senhor Linneu Meireles, que fundaram, sob a orientação do Chico, o Grupo Espírita da Fé,
que nós conhecemos como JEP, lá na cidade de Niterói, que eu recomendo a todos vocês conhecerem. Hoje os filhos deles, eles já residem no mundo espiritual, os filhos deles é que tomam conta dessa venerável instituição. O Leonardo está lá à frente, e o pai dele, o fundador, o senhor Linneu, era dono de cartório. E, sendo dono de cartório, ele decidiu fazer o seguinte: todo mundo que ia no cartório dele em Niterói para fazer a firma, não é, que é aquela ficha de assinatura, e normalmente isso é muito baratinho, 2, 3, 4, 5 reais, a pessoa pagava em dinheiro. Então, o que ele fazia? Ele pegava esse dinheiro, ele dobrava esse dinheiro das firmas no cartório e levava o pacote de dinheiro para o Chico. Vocês estão vendo ali um pacote com o Chico? Ao lado do Chico, cheio do dinheiro. E ali o Chico ficava esperando, porque para as distribuições de sábado, especialmente do Natal, ele colocava na mão da pessoa aquele dinheirinho. E quando o senhor Linneu chegava em Uberaba, trazendo um pacotão de dinheiro já contadinho e separado, o Chico virava para ele e falava assim: Linneu, meu nego, que maravilha! Eleni, minha nega, que maravilha! Chegaram as firmas de Jesus. Não é? Ele apelidava aquele dinheiro trocadinho e separadinho como as firmas de Jesus. Claro que quem não conhecia a história não estava nem entendendo o que o Chico estava falando, mas no sábado à tarde, lá estava ele disposto a distribuir aquele dinheirinho com os sofredores, não é? Então, aí, depois da distribuição de Natal, no Grupo Espírita da Prece, nós com o Chico, Dona Zilda e a esposa de Bacelli, a Márcia Queiroz Bacelli, que, aliás, falava lindamente sobre o Evangelho. O Chico sempre pedia que a palavra inicial da reunião, lá no Grupo Espírita da Prece, que tinha 2 reuniões públicas, sextas e sábados à noite, começasse pela palavra iluminada da nossa querida Márcia Queiroz Bacelli, a esposa de Bacelli. Aí nós estamos entrevistando o Chico em 1987, estava um dia de muito frio, em julho, em Uberaba, e eu coloquei essa foto para vocês verem as caixinhas aqui ao lado do Chico, tá vendo? São essas caixinhas que ele mandava, e dentro dessas caixinhas as mensagens de Natal que ele havia psicografado entre setembro e outubro, que o pessoal de Campo Grande ou das outras editoras do Chico tinha impressa avulsamente, e ele então pedia às senhoras de Uberaba para empacotá-las, e ele fazia questão de ele próprio, nesses domingos, fazer a subscrição com a letra dele. Agora, minha gente, eu vou dizer a vocês uma coisa. O Chico tinha uma memória tão grande que isso ocorria todo domingo na casa dele, não é? Obviamente que na véspera do Natal, um mês antes, 40 dias antes, 50 dias antes, o volume de tarefas era maior. Ele me dava uma caderneta para eu conferir o endereço. Só que eu não trabalhava absolutamente nada, porque ele tinha tudo de memória. Ele guardava de memória todos os endereços dos amigos, de pessoas conhecidas. Ele subscritava aí essa caixinha de mensagem com a letra dele. Depois que ele tinha escrito, aí que ele me perguntava: Geraldinho, confere aí na caderneta. E falava: fulana de tal, na rua tal, número tal, bairro tanto, CEP número tal, até o CEP ele acertava, gente. Nunca, em mais de 20 anos que nós tivemos com essa alegria de estar perto dele, nunca vi Chico Xavier errar um número sequer. Então, uma personalidade única, né? Uma memória extraordinária. Como nós estamos falando dele, não tem como não equiparar
a tarefa de Chico Xavier era uma grande semeadura de amor, né? Uma grande semeadura que começou pequenina, em Uberaba, aliás, em Pedro Leopoldo, pequenina, obscura, ele ainda criança, os momentos de mediunidade começaram já com 4 anos de idade, ele já via os espíritos, já se comunicava com os espíritos. Aos 17, ele assume a tarefa espírita cristã, tendo diretamente iniciado o grupo espírita, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, e a partir de 17 anos até os 92, foram 75 anos de mediunidade com Jesus e o Espiritismo, que viraram uma referência para todo o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é? Uma verdadeira referência. Por isso que Jesus soube muito bem programar tudo isso, e está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a fala de Jesus a Eliú, antes do descobrimento do Brasil, quando ele disse: na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu Evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. E, de fato, todos nós podemos sentir a presença de Jesus mais próximo do Brasil, mais próximo do coração do mundo, desta pátria do Evangelho, através dos exemplos de amor e de renúncia, de perdão e entendimento, de coragem e de bom ânimo, de serviço renovador e sempre disposto a trabalhar para a transição planetária da Terra. Esta foi a tarefa de Chico Xavier, pela qual ele se dedicou 75 anos de sua vida ao espiritismo cristão e 92 anos de existência, porque antes de ser espírita, como católico, ele também colaborou com Jesus na instrução evangélica. E por isso nós não temos dúvida nenhuma, como aqui colocou o nosso irmão jornalista Fernando Worme, lá de Guaíba, do Rio Grande do Sul, no livro A Ponte, hoje editado pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, a conclusão desta obra, que depois de entrevistar Chico várias vezes, inclusive transferindo essas entrevistas para vários de seus livros, neste especialmente A Ponte, ele conclui: a obra do médium Chico Xavier se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual, cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação, tal como foi prometida por Jesus Cristo aos homens. E aqui a fala da mãe de Chico, naquele que foi seu primeiro livro psicografado, que foi editado como segundo livro, Cartas de uma Morta, quando o mentor dela fala com ela sobre a missão do filho dela, que é Chico Xavier. E ele diz: cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. E Natal é isso, né, minha gente? É esse movimento grandioso de restauração das crenças puras, sem muros de separatividade, sem preconceitos, porque Chico Xavier foi o exemplo disto. Nunca permitiu que preconceitos, que muros de separatividade nos desunisse. Ele sempre abraçava com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, o católico ortodoxo, o católico seguidor do Vaticano, né? Católico apostólico romano, o protestante e os crentes de diversas escolas reformadas, também os hebreus que seguem os ensinos do Velho Testamento, também os
orientais, budistas, hinduístas, xantoístas, zoroastristas, aqueles que seguem também as religiões afro-brasileiras, né? A Umbanda, o Candomblé, sempre com muito respeito, e especialmente também o nosso querido Espiritismo cristão, que o mais importante sempre será a restauração das crenças puras, honestas, sinceras, a ligação da alma ao nosso Criador, que este é o sentido da religião, religar, ligar de novo a alma ao Criador. Não é à toa que justamente por esse trabalho de união fraterna, pelo qual ele se dedicou a vida inteira, não é à toa que ele foi escolhido pela revista Época em votação popular, recebendo na época, fazendo um trocadilho, né, a revista Época, recebendo quase 800 mil votos dos brasileiros, foi eleito o maior brasileiro da história em 11 de setembro de 2006. No dia 3 de outubro, aniversário de Allan Kardec, não por acaso, não é? Uma vez que sabemos ser ele, sim, a reencarnação do nosso codificador, Allan Kardec, neste mesmo dia, noite do dia 3 de outubro de 2012, Chico Xavier foi escolhido em rede nacional de televisão, depois de 9 meses de longa disputa pelo Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, o maior brasileiro de todos os tempos, recebendo livremente os votos de todo o Brasil espírita e não espírita, não é? Sendo consagrado por isso. Então, como disse o nosso querido Adelino da Silveira, grande amigo de Chico, da cidade de Mirassol, no interior de São Paulo, próximo ali a São José do Rio Preto, ele que escrevera vários livros biográficos com casos extraordinários do Chico. Eu, particularmente, tenho 2 deles no meu coração, que é o Chico de Francisco e também o Kardec Prossegue. Todos eles revisados pelo Chico para nos transmitir os casos como eles aconteceram. E, certa ocasião, o Adelino nos deu essa frase: a vida de Chico Xavier nos faz lembrar a doce presença de Jesus no mundo. Chico Xavier é uma luz refletindo a própria luz do Cristo, ou o próprio Cristo. E nós concordamos em gênero, número e grau com o nosso querido Adelino. Realmente, ele, como nunca, soube vivenciar o Evangelho de Jesus nos exemplos, na sua vida prática diária, na sua renúncia, no seu perdão, na sua paciência para com nossas imperfeições, na sua tolerância, na sua caridade. E por isso mesmo, sim, Adelino, você tem razão. Ele nos faz lembrar a doce presença de Jesus. Para terminar, eu gostaria de trazer essas frases que o Chico falou sobre o futuro do Brasil e o futuro da nossa nação como pátria do Evangelho e coração do mundo. E ele disse, isso está no livro da doutora Marlene Nobre, em homenagem aos 25 anos da Folha Espírita de São Paulo, que é Lições de Sabedoria, Chico Xavier, nos 25 anos da Folha Espírita. E em várias entrevistas, ela retirou esses dizeres, que fica para o nosso entendimento, para a nossa meditação. E Chico Xavier disse, quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro, quando teremos, talvez, necessidade de exemplificarmos, até com sacrifício, o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo, sem nos esquecermos que, do ponto de vista evangélico,
Até ele foi atingido pelo sacrifício extremo, para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz que nós abraçamos e que nos une a todos num abraço só, num só coração. Chegada essa época, naturalmente, seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações. E agora, antes das lutas maiores que o porvir nos reserva, serão horas difíceis para nós, mas como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Preparemo-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Preparemo-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração de nosso país, buscando a paz desejada, que para eles tem sido tão difícil de ser alcançada. Como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar, porque aprendemos os ensinamentos e aprendemos e ensinamos o que constitui a razão de nossas vidas. Vamos todos, então, vibrar pela paz. Vamos orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis, para que não tenhamos conflitos, desajustes e desesperos inúteis, porque nós precisamos de união e de trabalho, cada vez mais intenso. E agora, uma mensagem final do Espírito de Emmanuel, dada em Pedro Leopoldo ainda na década de 30. Muito breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. E com isso a gente encerra aí a parte desta primeira transmissão. Obrigada, Geraldo. Esse é realmente um momento muito especial, lindo. Eu fiquei emocionada e com certeza que todos ficaram. Com tanta coisa linda que você nos trouxe, o que nos faz refletir, né? O que faremos, o que queremos ser, e que convite, quando que nós iremos receber, aceitar esse convite de Cristo, de ainda, mesmo dentro das nossas, né, limitações, começar a agir de acordo com o que Ele nos ensinou. Então, acredito que essa convivência com o Chico realmente deve ter sido muito especial. Obrigada. Virginia, você quer colocar alguma coisa? Só um detalhe. Quem quiser fazer alguma pergunta, o Geraldo está aberto, então vocês aproveitem o momento para tirar as suas dúvidas ou esclarecer alguma coisa. Pode falar, Virginia. Gratidão, Geraldo Lemos. Um sonho realizado, né, de alguma forma. De repente, a gente só ficava ali, né, assistindo as suas lives e, de repente, você, né, é o nosso convidado. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Virginia. É um prazer colaborar com vocês. Geraldo, enquanto a gente dá um tempinho aí, se alguém tiver mais alguma questão, lembrando da época lá do Hospital do Fogo, que você comentou, você poderia detalhar mais um pouquinho também sobre essa questão, essa relação com o Chico, com a Dona Conceição? É Dona Aparecida, né? Eu falei Conceição, mas é Dona Aparecida. É isso que eu... Aparecida, que ela gostava de se chamar de Pretinha, não é isso? Então, o Chico fazia questão de ajudar o hospital, né? Fazia questão, quando ele recebia caravanas do interior de São Paulo, de Minas, das capitais do Brasil, e geralmente essas caravanas eram numerosas, ele sempre fazia questão de que essas caravanas fossem lá visitar o hospital, e para conhecerem o sofrimento dessas crianças e colaborarem na sustentação daquela obra que não tinha
nenhuma subvenção do governo. Era uma obra de caridade mesmo, da Dona Aparecida, e que fazia com imenso sacrifício movimentar esse hospital. E as crianças residiam lá, né, moravam lá. E o Chico fazia muita questão de ajudá-la. O Chico sempre foi adepto das causas nobres, né, das causas ligadas à caridade. Então, isso para ele foi uma constante na vida toda. Tá certo, Geraldinho. Olha, tem uma pergunta aqui da Ana Cláudia de Paula. Não está muito dentro do contexto, mas eu vou fazer a pergunta em consideração a pergunta dela. Ela gostaria de saber se vamos demorar para parar de comer carne e de ter tanta matança de animais para alimentação. Olha, sinceramente, eu nem posso responder, porque isso aí é um outro estudo de horas, né? Mas os espíritos são claros que nós devemos nos preparar para o mundo sem a matança dos animais, nossos irmãos menores. E se a gente não se preparar para isso, a nossa desencarnação será mais penosa, será mais difícil a nossa integração com a vida do mundo espiritual, porque realmente o que existe na face da Terra em matéria de matança dos animais é muito triste. E o Chico recebeu várias mensagens de Humberto de Campos, de André Luiz, de Emmanuel, de Jair Presente, nos alertando, de Cornélio Pires, nos alertando sobre a inconveniência de mantermos os hábitos do consumo da carne animal, esse consumo indiscriminado. E ele ainda previu que nós teríamos depois, com a ajuda da ciência, capacidade de substituir essas proteínas usando, por exemplo, as algas marinhas. E isso já está acontecendo, viu? A ciência já avançou nesse sentido e já reconhece nas algas marinhas um potencial nutritivo gigantesco. Outra pergunta, Geraldo, que o professor colocou foi sobre os cristos planetários. Nós estamos saindo um pouco do tema, não é? É verdade. O Jesus, nosso Senhor, é o Cristo da Terra. E o Chico nos revela que ele também é o Cristo de outros 4 planetas. Aquele planeta que Emmanuel, sobre o qual Emmanuel escreve na abertura do livro Renúncia, que gira em torno do sistema estelar trino de Sírius, que é um planeta feliz, né, um planeta já ditoso. Jesus Cristo é também o Cristo daquele planeta a que Emmanuel se refere no livro A Caminho da Luz, que girava, ou orbita, melhor dizendo, o sistema binário da estrela de Capela, na constelação do Cocheiro, que hoje é um planeta regenerado. A Terra, que está orbitando o nosso Sol, que é um planeta de expiação e de provas. E o Chico revela que existe um planeta primitivo, que também é guiado por Jesus. Jesus é o Cristo deste planeta, que chama-se Quiron, e que orbita uma estrela próxima do sistema solar. E ainda hoje ele está formando um 5º planeta, que ainda está na sua fase inicial. Então, esses 5 planetas têm como o Cristo planetário, o diretor planetário, o governador planetário, Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Mas Emmanuel é claro em dizer, por exemplo, que o sistema solar, por exemplo, ele tem um Cristo que está acima de Jesus, né? Os sistemas estelares
que englobam vários planetas, vários corpos celestes, várias luas, cometas, enfim. Eles têm o seu próprio Cristo que está numa hierarquia superior a Jesus. E assim sucessivamente. As nebulosas, que reúnem vários sistemas planetários, vários sistemas estelares, vários sistemas de estrelas, com os seus respectivos planetas, também têm os seus cristos superiores. E depois, acima disso, as galáxias. A nossa Via Láctea, que é a nossa cidade interestelar, também tem o seu Cristo galáctico. De modo que isso vai ao infinito, até chegarmos a Deus. Isso. Só para finalizar, a última pergunta, essa tem a ver com o Natal. Ele está querendo saber o que o Chico comentava sobre o materialismo que o Natal passou a representar para nós. Olha, o Chico não comentava sobre a questão do materialismo, do consumismo, porque o Chico sempre foi uma pessoa que valorizava muito mais o sentimento da pessoa que dá alguma coisa de presente, que presenteia um amigo, que presenteia um parente, né? Um familiar, um conhecido. Ele valorizava muito mais o ato de dar, porque quando a gente dá alguma coisa, a gente movimenta as forças da alma e, principalmente, se este ato de dar, de oferecer um mimo, um presente, despertar naquele que está recebendo uma alegria, isso para o Chico era o que valia. Então não importava o valor do presente, o valor monetário do presente. O que importava e que deve importar é o valor da alegria que ele desperta naquela alma. E, às vezes, essa alegria vai tirar a pessoa de uma tristeza profunda, vai tirar a pessoa de uma ideia de suicídio, vai tirar a pessoa de uma ideia de um homicídio, né? Ou de um ato infeliz. Então, nós temos que trabalhar na fraternidade, movimentando as forças da alma, para que as nossas ações, ainda que sejam diminutas, elas despertem no coração humano que vai recebê-las como dádivas, despertem a alegria de viver. Isso é o mais importante, a valorização da alegria de viver nesta vida, nessa encarnação, apesar de todas as lutas e de todos os sofrimentos. Que bonito. Licença, teve uma pessoa que enviou mensagem aqui no meu WhatsApp, né, e perguntou assim, que em 1987, né, ele tinha as cartinhas que as pessoas enviavam para ele, aí a pessoa colocou assim, então, Chico Xavier pode ser considerado o nosso Papai Noel aqui na Terra, né? A pessoa colocou assim. Achei interessante. Não só 1987, gente, isso o Chico fez a vida inteira. Na década de 90, por exemplo, 80, ele recebia 2.000 cartas por semana. Não é claro que ele não dava conta de responder todas. Então, por isso é que ele enviava mensagens, livros autografados. Mas ele, desde quando era adolescente, com 17 anos, ele tinha o hábito de escrever cartas. A minha família, por exemplo, a minha família materna, família Machado, de Pedro Leopoldo, colecionou várias cartas de Chico Xavier que eu tenho sob a minha guarda até hoje. Então, em cartões, aniversários, né? Datas natalícias, como comemorativos, Dia das Mães, Dia dos Pais, a festa de Natal, era sempre muito carinhosamente lembrada por Chico Xavier nessas correspondências íntimas, de modo que ele sempre fez questão de se fazer presente na vida das pessoas com as quais ele convivia.
Então, nesse particular, eu acho que ele é muito mais do que o Papai Noel. Eu acho que ele é o representante de Jesus. Porque, em certa ocasião, o Chico disse assim, que ele, na adolescência, na juventude dele, ele queria fixar a imagem de Jesus. Ele queria ver o rosto de Jesus. E, naquela época, o cinema ainda era mudo, não é? E era comum as revistas trazerem as imagens daqueles artistas de Hollywood que eram vistos nas telas do cinema mudo. E o Chico gostava muito do cinema mudo, ele frequentava, junto com meu tio-avô Walter Machado, minha tia-avó Nair, eles frequentavam o cinema em Pedro Leopoldo. Ele gostava do teatro também, pouca gente sabe disso, né? Chico Xavier era um aficionado do teatro. E aí ele pedia, às vezes, o meu tio-avô, que foi depois arquiteto, tinha exímios dotes de desenhista. Então ele pedia ao tio Walter que desenhasse a figura daqueles atores e daquelas atrizes de Hollywood. Mas porque ele queria buscar um que fizesse lembrar o rosto de Jesus. E às vezes, quando ele ganhava de presente de visitantes do Rio ou de São Paulo, revistas, né, desses periódicos que tinham fotografias de atores e atrizes, aqueles atores que ele achava que estavam mais parecidos com Jesus, ele recortava, ia colando num álbum. Mas ele nunca ficava satisfeito, porque ele não encontrava a face de Jesus que ele queria encontrar. Mas ele não desistiu. E ele sempre estava em busca da face de Jesus. Aí o que aconteceu? Ele já conhecia o espírito de Emmanuel, não é? E o Emmanuel, em uma determinada noite, tirou-o do corpo. Tirou-o do corpo e falou com ele: Chico, eu vejo que você tem um esforço muito grande de querer fixar a face de Jesus aí no mundo. Não é verdade? Você busca conhecer a face de Jesus. E ele falou com Emmanuel: de fato, eu tenho, mas não estou satisfeito, porque eu nunca encontrei um artista ou um ator que representasse para nós, mesmo aqueles que participam dos filmes de época, da época do Cristo, que nos traga a imagem de Jesus. Então Emmanuel falou assim: pois então eu vou te levar na espiritualidade, eu vou te levar para uma volta na espiritualidade, você pergunte por lá. Então o Chico foi inicialmente nas zonas de sofrimento, nas zonas mais ligadas às sombras da terra, não é? E ele perguntava às pessoas se alguém tinha visto Jesus e tal. Depois ele foi nos umbrais da terra e as pessoas, em determinado momento, uma pessoa falou com ele: não, nós temos a face de Jesus aqui, é a face da alegria. Onde está a alegria, está a face de Jesus. Então ele guardou essa lição, né? Por isso que ele fazia tanta questão de proporcionar alegria àqueles que o buscavam, porque ele sabia que ele estava colaborando para que a pessoa visse a Jesus, sentindo alegria no próprio peito, na própria alma, a pessoa se renovava, mesmo diante das lutas. Muito bonito, né? Realmente, a gente não consegue mensurar o que era essa convivência com Chico Xavier, esse exemplo que ele trazia, né? Mas agradecemos a você por nos presentear nesse mês tão lindo, tão belo, com essas mensagens, com a presença do Chico. Eu gostaria, Rúbia, se você me permitisse, Sim. de terminar a nossa participação com a mensagem que ele nos deu
eu tive essa honra, né? No ano de 1990, nós estávamos em Uberaba, no grupo Espírita da Prece, e ele recebeu a mensagem de Natal daquele ano. E, para minha surpresa, depois que ele terminou de fotografar a mensagem, ele nos deu os originais dela e nos pediu que encaminhasse à União Espírita Mineira naquele ano. Ele havia recebido essa mensagem, aliás, a mensagem é do Natal de 1990, foi recebida por Chico Xavier no dia 29 de setembro, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. E nela, Maria Dolores, uma baiana ilustre aí, né, conterrânea de vocês, ela vai escrever lá na nossa presença essa bela mensagem que chama-se Falando a Jesus no Natal. E ela diz assim: Senhor, o teu Natal de novo se descerra. Ouve-se mais de perto as vozes cristalinas dos pastores que ouviram as palavras divinas. Glória a Deus no alto céu e paz na terra. Proclamando a verdade que não erra, amas, trabalhas, sofres, mas ensinas. Não possuis arma alguma, entretanto dominas com a força do bem que a tua vida encerra. Conquistadores passam nos milênios, carrascos sob as máscaras de gênios. Ficas, porém, conosco em nosso amor profundo. Cantamos teu Natal sobre guerras e povos, sabendo que és com Deus também nos tempos novos, a esperança de paz e a luz do amor no mundo. Maria Dolores. Nossa, é de tirar o fôlego, né? Muito lindo, realmente muito envolvente, toca o coração e muito bonito para finalizar. Ficaremos com essa mensagem, com certeza assistiremos novamente para gravar bem, fixar bem essa imagem de Cristo que o Chico quis tanto gravar, né? E também nós queremos, através da alegria. Muitíssimo obrigada, Geraldo. Obrigado, Rubio. Obrigado, Virgínia. E se você puder nos dar ainda mais essa honra, fazer a prece de encerramento, nós agradecemos. Então vamos levar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre divino amigo, nas vésperas deste Natal de 2021, para que ele se apiade de nossas vacilações e de nossos erros, fortalecendo-nos a fé em Deus, nosso Pai, dando-nos coragem para vencer as pesadas fortalezas de nossos próprios enganos, e disposição para movimentar as nossas forças na direção do bem, da fraternidade, da solidariedade, em função amiga, movimentando as forças de nossa alma, abraçando os irmãos sobrecarregados e tristes, pensando-lhes as feridas, ouvindo-lhes as lamúrias com paciência, instigando neles a resignação e a esperança, acendendo luz onde houver escuridão, distribuindo paz onde haja discórdia e amor onde haja desunião. Senhor amado, sê conosco, muito embora a nossa grande imperfeição, para que um dia, no imo de nossas almas, possamos, enfim, entender-te a gloriosa mensagem de redenção, seguindo-te
intimoratos o caminho de verdade e vida que nos leva a Deus, e o qual nos deixaste com a tua paz, para que a tua paz ficasse conosco. E assim sendo, Senhor, nós te pedimos despedir-nos nessa mesma paz, para que essa paz ilumine o nosso coração e a nossa mente, dando-nos mais alegria de viver, de compreender, estudar e trabalhar pela consecução e a realização de teu reino neste mundo terrestre. E em nome de Deus, que assim seja. Assim seja. Gratidão. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Beijo. Até uma próxima, se Deus quiser. Até, Rubi. Até, Virgínia. Até, Obrigado Geraldo. a todos. Tchau. Feliz Natal. Obrigada. Feliz Natal, Feliz Natal. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós.